Olá pessoas, tudo bem? Ó, a gente vai resolver esse circuito em que a gente precisa determinar o valor dessa resistência aí, R1, e o valor dessa resistência R2. E também a quantidade de carga elétrica que vai ser armazenada nesse capacitor aqui, tá bom? Inicialmente, com a chave aberta, a gente tem esse valor aqui de corrente, tá? Então, vamos anotar esse valor aqui, ó, 22,2 miliampere. Então, inicialmente, a gente tem inicial 22,2 miliampere, ou seja, 22,2 vezes 10 a menos 3 ampere. Tá ok? Mili, 10 a menos 3. Aí, agora a gente vai montar então uma lei de Ohm para esses dois aqui, ó. Como eles vão estar em série, por quê? Porque a corrente elétrica passa aqui, não vem para cá. Por quê? Porque a chave está aberta. Então a corrente elétrica vem para cá e vem para a fonte, volta para a fonte. Então esses dois resistores aqui estão em série e a resistência equivalente em série é a soma delas. Então vou aplicar a lei de Ohm para essa situação aqui. Então a tensão vai ser a resistência equivalente, que é R1 mais R2 vezes a corrente inicial. Então eu vou ter uma equação aqui, ó, R1 mais R2 igual a tensão sobre corrente inicial. Tá bom? Agora vamos fechar a chave. Fechar a chave, a corrente que começou a circular foi desse valor aqui. Por quê? Porque quando a corrente elétrica chega aqui e fecha a chave, ele vê que ele pode passar por aqui também. Então uma parte da corrente passa aqui e uma parte da corrente vai passar aqui, uma pequena parte, assim que eu fecho. Conforme o tempo vai passando, esse capacitor vai armazenando carga elétrica e não vai deixando mais passar corrente elétrica para cá. Volta a passar por aqui, tá? Mas no momento que eu fecho a chave, é como se aqui fosse um curto. Se é um curto, a corrente elétrica chega aqui e fala assim: opa, é mais fácil vir por aqui do que vir por aqui. Então, logo no início, quando fecha a chave, a corrente elétrica passa aqui. Se esse valor de corrente elétrica aqui está passando tudo por aqui no início, então eu posso determinar o valor dessa resistência aqui. Por quê? Porque essa resistência vai ser essa tensão dividido pela corrente elétrica que passa logo que eu fecho a chave, que é esse valor aqui, ó. Então, tá aqui, ó, 41, 42, 42,5 miliampere. Então, e na situação final, 42,5 miliampere. 42,5 vezes 10 a menos 3 ampere. E naquela situação, nessa situação aqui de corrente máxima, eu tenho só isso daqui, ó. R1 e V, tá? Tensão da bateria. Então, a tensão, aqui eu posso achar o valor dessa resistência. Por quê? Porque essa tensão vai ser a resistência 1 vezes a corrente final. Então, a resistência 1 vai ser tensão dividido por corrente final. Ou seja, vai ser esse valor aqui dividido
pela corrente, né? Ó, vai ser esse valor aqui dividido pela corrente. Então vai ser 39,4 dividido por 42,5 miliampere. 927,06 ohms. Então a resistência R1, 927,06 ohms. Eu jogo esse valor aqui, ó, nessa equação. Então, R2 vai ser a tensão inicial dividida pela corrente inicial, né, a tensão, menos R1. Tá bom? Então, vou ter 12. Qual que era a tensão inicial mesmo? 39,4. Então, vai ser 39,4 dividido por 22,2 vezes 10 a menos 3, menos 972,06. Tá ok? Então, vou pegar agora e vou fazer o valor dessa resistência aqui, ó. Então, deixa eu achar, pegar a maquininha. Então, ó, vou fazer isso e somar com 39,4 dividido por 22,2 vezes 10 a menos 3, fecha parênteses, igual 847. Então, a resistência R2, 847,72 ohms. Tá? Então tá aqui o valor das duas resistências. Então a primeira resistência já vamos colocar 927,06, 927,06, e a segunda vai ser 847,72. 847,72. Tá bom? Agora vamos achar a quantidade de carga elétrica aqui, ó. A quantidade de carga elétrica que vai estar aqui vai estar relacionado com a tensão vezes a capacitância. Tá bom? Se eu sei o valor dessa corrente que está passando aqui, que é inicial, ó, eu determino a tensão que cai nela, tá? Então, ó, deixa eu pegar esse valor aqui da resistência equivalente, vezes, então, ó, 927,06 vezes a corrente inicial 22,2 vezes 10 a menos 3, 20,58. Esta é a tensão que está sobre a resistência 1. Tá ok? Ó? Então a tensão na resistência 1 vai ser a resistência 1 vezes a corrente inicial. Isso aqui vai me dar como resultado 20,58. 58 volts. Para 39,4, então menos 39,4 igual 18,82, então é a tensão no resistor 2, 18,82 volts. A tensão de 18,82 volts no resistor 2 é igual à tensão de 18,82 no capacitor. Então eu consigo achar a carga do capacitor. Por quê? Porque a carga do capacitor é a capacitância vezes a tensão sobre ele. Tá? Então, esse valor vezes o valor da capacitância ali, ó, vezes 13,8 vezes 10 a menos 6.
Micro, hein? Micro. Igual, tá aqui. Ele quer a carga em microcoulombs. Então, são 6 casas para a direita aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 259,71. 259,71 coulombs. Microcoulombs. Tá bom? Tudo bem, gente? Então, ó, eu tive que determinar a resistência equivalente aqui para o circuito inicial, fechei a chave, quando ele veio nesse pico aqui, a corrente elétrica já não passava mais aqui, só passava aqui, ó. Então eu pude determinar o valor da resistência 1. Por quê? Porque é como se esse valor aqui não existisse. A partir do momento que começa a subir, eu vou ter novamente a mesma situação. Esse capacitor não vai deixar as cargas passarem por aqui. Por quê? Porque ele vai impedir, tá? E aí volto a ter a configuração inicial. E assim eu resolvi o exercício, tá bom? Clica lá no botão check e tá aí um resultado beleza, tá?